Fala você ligado aqui no canal Setorista Fla, aqui no YouTube. O jogo do Flamengo acabou agorinha. Flamengo 1, Racing 1, primeiro jogo da fase de oitavas de final da Libertadores. Um jogo que teve um final, resultado de empate, mas podemos dizer que pelas circunstâncias da partida, principalmente pelos minutos finais, foi sim um bom resultado para o Flamengo. Ontem, quando a gente trocava uma ideia lá no canal Nação Urubu 81, inclusive você que está aqui, se inscreve, curte, comenta, não só aqui no Setorista Fla, se inscreve, curte, comenta também lá no canal Nação Urubu 81 no YouTube, porque tem muitas feras e eu fico muito feliz de fazer parte desse time de rubro-negros apaixonados e que entendem um pouquinho de futebol para trocar essa ideia. Mas é como eu falei, jogo 1-1, ontem a gente trocava essa ideia lá no canal Nação Urubu 81 e me foi perguntado se esse jogo seria fácil por conta dos desfalques e do momento do Racing, e eu disse não, porque jogo de Libertadores nunca é fácil. Quem é que não lembra do América do México? Vencemos de 4-2 lá e fomos eliminados aqui no Maracanã. Portanto, não tem jogo fácil. A camisa do Racing é uma camisa muito pesada. O fato deles estarem num momento ruim no campeonato argentino e administrativamente, uma vez que o Milito, que é o Marcos Braz deles, pediu demissão, não quer dizer que eles iriam fazer um jogo tranquilo e que seria um cachorro morto para o Flamengo. Não. O futebol argentino já nos deu muitas provas que sabe jogar esse tipo de competição, se fazem de mortos muitas vezes para atrair os times e aí vencer jogos, são expert nesse tipo de eliminatória, portanto não tem jogo fácil e o jogo mostrou para a gente que não foi fácil. Já de antemão, a entrada do René, no lugar do Isla, que acabou sentindo no aquecimento. O substituto natural seria o Mateuzinho, mas o Rogério Ceni tentou ali improvisar o René. Muito, eu imagino que pela experiência do René, de jogos importantes de Libertadores, o Mateuzinho, apesar de ser um bom jogador, principalmente ofensivamente, ainda é muito cru nesse tipo de competição. Quando eu vi o René, confesso a vocês que fiquei meio assim, porque um lateral esquerdo do lado direito, não sei, vai ficar meio torto. Eu não sei o que você achou, inclusive, comenta aí aqui embaixo para eu saber o que você achou quando você viu esse nome do René na lista dos titulares. Mas o René não fez um grande jogo, mas também não comprometeu, mostrou a raça de sempre. Eu não acho o René um grandíssimo jogador, acho ele um bom jogador para compor o elenco do Flamengo e acho que, sinceramente, ele não comprometeu. O Flamengo começou perdendo num gol que para mim foi uma bobeira, do Felipe Luiz e do Gerson. Os dois jogadores marcando um jogador de 18 anos do Racing e o jogador passou por dois e na Libertadores isso não pode acontecer. Desce a marreta, para a jogada, toma um amarelo, mas mesmo assim pare a jogada e eles não fizeram isso. Os dois foram na bola, tomaram o drible, o Léo Pereira tentou fazer a cobertura, também ficou para trás e sobrou para o René, que estava lá na lateral direita, fazia a cobertura do meio, chegou atrasado, mas não coloco a culpa no René. Na verdade, para mim, a culpa foi do Felipe Luiz e do Gerson, que não pararam a jogada ainda lá na linha lateral e o René acabou chegando atrasado. O jogador do Racing conseguiu um toque ali e acabou fazendo o primeiro gol. Fizemos o gol logo em seguida, mais uma boa jogada, um lançamento do Arrascaeta para o Bruno Henrique, na melhor que ele sabe fazer, que é a velocidade. Ele ganhou a disputa pelo lado esquerdo, com o jogador com o lateral direito do Racing, cruzou de 3 dedos, um bonito passe, na verdade uma bonita jogada. O passe do Arrascaeta foi muito bom, a jogada individual do Bruno Henrique e o Gabigol com faro de artilheiro, só empurrou, colocou para dentro. Eram 15 minutos do primeiro tempo. O que acontece é que depois o Flamengo melhorou na partida, o Flamengo teve muito mais posse de bola, que acabou diminuindo um pouco quando o Flamengo ficou com um a menos para o final. O Flamengo teve oportunidades, foi melhor do que o Racing, no meu modo de ver, apesar de não ter tido tantas oportunidades de gol, ou seja, tantas finalizações como teve o Racing, mas o Flamengo teve sim oportunidades, tocou, mas a bola é muito mais técnico que o Racing, mas o jogo provou pra gente que não pode se perder gols em Libertadores, muito menos sofrer gols bobos. No final do jogo, ainda teve a expulsão, na minha opinião, injusta do Thúlio, porque apesar do choque, a câmera lenta, ela mostra o choque que de fato aconteceu, mas para mim foi um lance de jogo normal. Ele cortou a bola com o peito do pé, acabou inclusive encolhendo a perna que de fato pegou na canela do jogador argentino, mas para mim um lance, principalmente em Libertadores, isso não seria um lance para expulsão, muito longe disso. O Flamengo ficou com um a menos e aí o Racing, na base do abafa, tentou algumas oportunidades, principalmente começou a cruzar muita bola na área, mas a defesa do Flamengo se saiu bem. Ainda teve as trocas do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que saíram para dar entrada
ao João Gomes e também ao Diego, que chegaram ali muito mais pelo gás para compor o meio-campo. E a entrada do Vitinho me surpreendeu hoje. Ele que não vem tendo boas atuações, hoje entrou muito bem. O Gabriel, apesar de ter feito gol, ainda está faltando mobilidade para ele, porque ele vem de um longo período de inatividade. O faro de artilheiro continua muito apurado, mas a entrada do Vitinho deu mais mobilidade, ou seja, a movimentação que seria do Gabriel Barbosa acabou sobrando para o Vitinho. Ele teve uma boa participação, tomara que continue assim, tomara que o Rogério encontre a melhor posição para o Vitinho, que já contra o Curitiba no último sábado já tinha feito uma boa atuação ao lado do Bruno Henrique, que continue assim o Vitinho. O jogo terminou em 1-1, o Flamengo sofrendo pressão, e aí sobrou a experiência do Diego Alves e de alguns outros jogadores para ganhar tempo, justamente porque com -1 o resultado de 1-1 foi ótimo, lembrando que a gente tem o gol qualificado na Libertadores. Então o Flamengo joga pelo 0-0 no Maracanã, 1-1 pênalti, e mais o Flamengo vai jogar para vencer, porque o Racing aqui vai ter que sair para o jogo, porque começa o resultado, começa o jogo atrás no placar, tendo que fazer gols, pode dar o espaço que o Flamengo necessita aqui no Maracanã para justamente usar a velocidade dos homens de lado, principalmente do Bruno Henrique, e os contra-ataques puxados pelo Everton Ribeiro e pelo Arrascaeta. No final, gostei do time do Flamengo, ainda acho que a defesa está um pouco insegura, principalmente a dupla de zaga, mas acho que agora o Rogério vai ter uma semana, coisa que ele não tem tido, coisa que ele ainda não teve, um milagre dele ter uma semana para trabalhar o time para esse jogo da volta, além de descansar os jogadores depois de um jogo com um campo muito pesado. Então, tudo leva a crer que o Flamengo vai conseguir a classificação aqui no Rio, porque conseguiu sim um bom resultado, tratando-se de Libertadores e de uma camisa pesada como o Racing. 1-1 lá fora foi sim um bom resultado, e ainda tivemos um jogador expulso. Eu sou Bruno Vilafranca, vou ficando por aqui. Deixa aí embaixo, seus comentários, diz o que você achou, gostou, não gostou, gostou do resultado, não gostou do resultado, dava para ganhar? Foi bom porque 1-1 deu para segurar o resultado, vamos decidir aqui? Escreve aí, eu quero saber sua opinião e vou responder o seu comentário. Fiquem com Deus, ótima semana. Não teremos jogo do Flamengo no próximo final de semana e a gente se encontra aqui no canal Setorista Fla para trabalhar em cima do próximo jogo do Flamengo contra o próprio Racing no Maracanã na terça, e eu estarei no Maracanã fazendo a cobertura pela Rádio Web Total e também pela Rádio Grande Rio. Grande abraço, boa semana e saudações rubro-negras. Mengo, valeu!